Bem, cadetais, mais uma questão de função quadrática. Essa também caiu no vestibular da UERJ, na parte específica, e, ao meu ver, é uma questão muito difícil, tá? Observe a parábola de vértice no ponto V, gráfico da função quadrática definida por ax ao quadrado mais bx mais c, que corta o eixo das abscissas, o eixo horizontal, nos pontos A e B. Então, na verdade, as coordenadas das abscissas dos pontos A e B, pode reparar que são as raízes dessa função do segundo grau. E que a distância entre as duas raízes corresponde, na verdade, o lado de um triângulo equilátero, que ele fala logo depois. Calcule o valor numérico do delta, B2 menos 4AC, sabendo que o triângulo ABV é um triângulo equilátero. Então, da distância do V ao A é igual do V ao B, que é igual do A até o B. Esse é o grande lance da questão. A gente vai resolver essa questão aqui para calcular o valor do delta. É óbvio que esse delta é diferente de zero, até porque a parábola vai intersectar o eixo X em dois pontos A e B. Como resolver uma questão dessa? Mais uma vez, a gente vai resolver utilizando o verso da função. Lembrando que, quando você liga, na verdade, o verso da função aqui ao eixo vertical, você vai encontrar esse ponto aqui. Na verdade, esse pontinho nada mais é do que o y do vértice da função. É muito importante perceber isso. Na verdade, a altura do triângulo equilátero é muito importante, vai ser o verso da função. Então, o y do vértice corresponde à altura do triângulo ABV. Isso é muito importante você sacar, na verdade, isso aí. Então, como determinar esse valor? A ideia, na verdade, vai ser eu montar uma equação do segundo grau e tentar resolver essa equação do segundo grau em delta, obviamente. Lá vamos nós resolver isso aí. Vamos tentar, então, o seguinte. Qual é a fórmula que me dá a altura de um triângulo equilátero? Se eu chamar de L a distância entre os pontos A e B, na verdade, então o triângulo equilátero tendo lado L, essa altura seria o L raiz de 3 dividido por 2. Na verdade, essa própria altura vai ser o menos delta sobre 4A, pois é a fórmula do y do vértice. Bem, vamos guardar essa informação, que é uma informação muito importante. Lembrando também que aqui seria x2, 0 e x1, 0, as coordenadas dos pontos B e A nessa ordem, sendo x1 e x2 as duas raízes da equação. Claro, supondo x2 maior do que x1, eu vou calcular, na verdade, a distância do L. Esse L, que é o lado do triângulo, na verdade, seria a diferença entre as duas raízes, a diferença positiva, né? E como determinar esses valores? Isso é bem bacana perceber, e esse talvez seja o pulo do gato que a questão merece. Para fazer isso aqui, vou lembrar do seguinte: toda função quadrática, tendo duas raízes, os valores que você vai ter para a raiz seria x1 menos b com menos raiz delta sobre 2a, e o valor da segunda raiz, menos b com mais raiz delta dividido por 2a. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a diferença positiva, vou fazer uma menos a outra. Então, eu vou ter o lado do triângulo em função de b, delta e o valor do a. Fazendo isso aí, quem é a raiz x2? Menos b, menos raiz de delta, mais raiz de delta sobre 2a, é a maior das raízes. E a raiz x1, menos b, menos raiz de delta sobre 2a. Deixa eu colocar aqui a parentada, os parênteses, para ficar mais fácil a sua resolução. Lembrando que eu tenho uma expressão com um sinal negativo na frente. Devo trocar todos os sinais do numerador dessa segunda expressão. Somando frações com o mesmo denominador,
teremos como solução a seguinte coisa: menos b com mais raiz de delta, menos com menos vai ser mais b, e aqui mais raiz de delta sobre, é claro, 2a, do qual eu posso simplificar o mais b e o menos b. Então, teremos 2 raiz de delta sobre 2a, raiz de delta dividido por a. Opa, espera aí. Então, eu acabei de descobrir que o lado do triângulo, quando eu escrevo em função de a, b, c e delta, seria exatamente esse valor. Raiz de delta dividido por a. E agora, como resolver, na verdade, isso? Bem, eu tenho que descobrir ali o valor do delta. Então, eu vou fazer a relação. Como, na verdade, o y do vértice é menos delta sobre 4a e é também a altura do triângulo equilátero, eu vou substituir esse valor que eu encontrei para a altura exatamente nesta equação aqui do y do vértice. Então, resolvendo nessa equação, o lado raiz de 3 sobre 2 é igual menos delta sobre 4a. Bem, no lugar do L, eu vou escrever, na verdade, raiz de delta sobre a. Então, mais uma vez, menos, vai ser, perdão, raiz de delta sobre a, raiz de 3 dividido por 2, isso é igual a menos delta sobre 4a. Então, resolvendo essa expressão, você vai ter, na verdade, a seguinte coisa: raiz de 3 delta sobre 2a, que é igual a menos delta sobre 4a. Bem, vou dividir os denominadores, já que é igualdade de duas frações, e aí eu posso simplificar 4 por 2. Então, fazendo essa conta toda, seria raiz de 3 delta, que é igual menos delta dividido por 2. Bem, vamos resolver agora essa questão um pouquinho, né? Para desenvolver o que a gente quer. Vamos lá. Bem, trazendo a questão para cá, para melhor organização, vamos fazer o seguinte: raiz de 3 delta é igual a menos delta sobre 2. O que eu vou fazer? Bem, eu vou levar os dois lados ao quadrado da igualdade, né? Até porque para eu poder eliminar essa raiz quadrada. Então, elevando os dois lados ao quadrado, logo nós teremos, na verdade, 3 delta, que é igual a um valor negativo elevado ao quadrado, torna-se positivo. Delta ao quadrado sobre 4. Logo, delta ao quadrado menos 12 delta é igual a 0. Isso é uma equação do segundo grau em delta. Talvez esse seja o pulo do gato para resolver a questão. Colocando delta em evidência, você vai ter delta que multiplica delta menos 12. Ou o delta é 0, ou o delta menos 12 é igual a 0, portanto, delta é igual a 12. Só que esse valor para a gente, ele não convém. É muito importante sacar isso, até porque, se esse valor valesse, a parábola teria o vértice sobre o eixo horizontal, que é o caso primordial. Logo, a solução do exercício é a resposta, o valor do discriminante delta só pode ser igual a 12. Perfeito? Vamos então para a próxima questão.